Olá, querido irmão, querida irmã, bom dia, a paz de Jesus. Nessa manhã eu queria já começar, pedindo essa graça de sermos alcançados pelo Espírito de Deus que nos visita, que visita a nossa alma, visita o nosso interior. Que nós possamos estar com o nosso coração abertos e disponíveis para que a sua palavra lançada uma vez sobre a nossa vida possa dar frutos, gerar frutos em nós, germinar, que a gente possa florescer em Deus. Nessa manhã eu gostaria de partilhar contigo uma palavra muito conhecida de muitas pessoas, ainda lá no Antigo Testamento. Quem nunca ouviu falar da história de Davi e Golias? Um pequeno, um rapaz magro, esguio, que não tinha condições físicas alguma para derrotar um gigante. Quando você vai olhar um pouquinho mais a fundo a história de Davi, a gente percebe mesmo essa dimensão de como ele era improvável diante das circunstâncias, E ele teve uma coragem absurda. O povo israelita estava sendo caçoado por esse gigante, Golias, que falava que não havia ninguém ali que fosse capaz de derrotar. Porque aqueles que se diziam grandes guerreiros, lutadores, eles não tinham coragem de enfrentar Golias, porque de fato era alguém que assustava. Mas Davi, na sua pequenez, na sua simplicidade, um pastor de ovelhas, Davi, ele cuidava dos rebanhos do seu pai, ele não era lutador, ele não era de exército, ele não era guerreiro, ele sequer sabia empunhar uma espada. Inclusive na história a gente vê que ele foi Saul, o rei, na época, deu a armadura para que Davi pudesse usar para enfrentar Golias, mas a armadura não coube nele de tão magricelo que era, E eu acho muito curioso essa história, porque mostra para nós que a quem faz a graça não somos nós, nunca é por nós. Quem faz é Deus. Humanamente era improvável Davi derrotar aquele Golias, Mas algo me chama a atenção. Quando Davi ele viu caçoarem do Senhor que ele servia, ele não pensou duas vezes. Ele se colocou a serviço, porque ele sabia o poder de Deus, que grande era o nome do Senhor. E quando Deus ele quer se usar de alguém, ele escolhe os corações disponíveis, Não é por grandeza, não é por status, não é por posição. Ele vai aonde existe um coração aberto, aonde existe um coração disponível. Ali o Senhor faz a graça dele acontecer. Então já nos ensina que nesse primeiro momento o que precisava era um coração capaz de enfrentar aquele gigante, um coração disponível. Um outro ponto que me chama a atenção nessa história é, como eu já mencionei, o fato de que Davi, na hora que ele foi lutar com Golias, Saul ofereceu as armas dele, o escudo, a armadura, e a armadura ficou frouxa, para nos ensinar também que não é com as armas de outras pessoas, ou seja, aquilo que o Senhor dá para a arma que o Senhor dá para um lutar não é a mesma arma que ele vai usar com você. Às vezes pode ser por coincidência, digamos assim, Mas geralmente a cada um o Senhor dá as armas específicas para a batalha. Nos ensina que cada um tem o seu jeito próprio de lutar e a gente não pode menosprezar o outro porque ele luta pelas coisas de um jeito diferente da nossa. A armadura que serve para você pode não servir para o seu irmão, ainda que a sua intenção seja boa, Mas Deus sabe a armadura que cabe para cada um para enfrentar os gigantes da sua vida. Um outro ponto que me chama a atenção é a forma como Davi derrotou Golias, Não foi com grandes armas, mas foi na simplicidade. Para nos ensinar que Deus, quando ele quer fazer, ele faz das formas mais absurdas possível. Ele faz o impossível se tornar possível, o improvável se tornar provável. E ele não precisa de grandes armas para isso. Ele apenas precisa de um coração simples, de que nós usemos as armaduras da fé e da esperança e que nós nos coloquemos à disposição da batalha.
Então, nessa manhã, querido, essa mensagem eu quero deixar para você. Qual é o Golias que você precisa enfrentar? Quais são as lutas que você tem que travar na sua vida? E às vezes você se sente pequeno, assim como Davi se sentia, com certeza. Né? Mas grande é o seu Deus. E às vezes as pessoas podem perguntar para você aonde está o seu Deus. Alguns Golias disfarçados, né? Não é você que busca Deus. E aonde está o seu Deus? E aí você vai deixar que caçoem da sua fé. Como que a gente luta contra isso? Nos armando em Deus para vencer as nossas batalhas. Para que o Senhor nos dê coragem de, na simplicidade, na armadura, do jejum e da oração, vencer as nossas batalhas espirituais. É necessário a gente se colocar a serviço para que Deus ele nos levante em batalha. Às vezes a gente vai com as nossas próprias forças e a gente perde. E às vezes a gente não vai porque a gente se acha pequeno e a gente perde uma oportunidade de vencer as grandes guerras da nossa vida. Então que o Senhor nos ensine hoje a lutar com as armas certas. Ainda que para você possa parecer que uma oração, às vezes a gente não dá tanto poder à oração, não dá credibilidade. Na hora que vem a luta grande, a gente acha que a nossa oração não vale, né? É como aquelas pedrinhas, uma oração ela tem poder de mover o céu até nós. Que o Senhor te dê as armas certas para você lutar nessa manhã e que você possa pedir ao Senhor a instrução do céu para vencer as suas lutas diárias. E que assim como Davi, você não tenha medo, mas que você vá guerrear, mas nunca vai em seu nome, porque senão você vai ser vencido. Mas se você for em nome de Deus, você vai vencer as batalhas da sua vida. É isso que eu queria te falar nessa manhã, querido. Vá com Deus e vença as suas batalhas de cada dia. Fique em paz e um excelente dia. Até breve. Tchau, tchau.